Doutor, a gente viu que a Anitta trouxe para a mídia essa discussão, esse assunto, mas por que a endometriose é um assunto que toda mulher precisa saber, independente se foi diagnosticado ou não? É importante ter ciência do que se trata, né? Isso, a endometriose é uma doença benigna que acomete uma a cada 10 mulheres, 10% da população feminina. Então ela é muito comum. Então a mulher precisa saber os sintomas para saber quando procurar o ginecologista com aquela queixa. Claro que também o profissional ele vai ser capacitado para tentar diagnosticar. É uma doença que acomete várias áreas, por exemplo, a fisioterapeuta pode perceber na consulta com a sua paciente, o proctologista, o gastrologista, vários especialistas, porque a endometriose, ela acomete não só o sistema reprodutor feminino, ela pode ter repercussão na hora de evacuar, na hora de urinar, na hora da relação sexual e pode ter sintomas até extrapélvicos. Então, é uma doença que tem vários sintomas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e repercute na vida, na qualidade de vida dessa mulher, porque ela deixa de ter aquela... a gente chama que, principalmente, ela tem uma dor incapacitante. Aquela mulher que deixa de ir ao trabalho por conta de uma cólica intensa, ou a garota, a adolescente que falta à escola, à faculdade porque tem uma cólica menstrual muito importante, ou que tem uma dor na relação sexual que é, digamos assim, patológica, ela não consegue ter relação. Então, muitas vezes, a sociedade aprendeu a negligenciar a dor da mulher. A mulher, muitas vezes, chega ao consultório e fala: doutor, eu tenho uma cólica importante, eu tenho uma dor muito intensa, lancinante na hora da relação ou durante a menstruação, ou às vezes fala isso para a mãe, para a irmã, e isso é negligenciado. Fala: não, tá tudo bem, isso é normal, é comum sentir dor, a mulher sente cólica mesmo, toma um remédio analgésico e tá tudo bem. Só que não tá tudo bem. Em alguns casos a gente precisa investigar. Por isso que às vezes o diagnóstico da endometriose demora tanto, por conta que essa dor, esse sintoma é negligenciado. Então, até para entender, a gente sabe que são vários os sintomas, né? Eles vão indicar ali até a necessidade de realização de exames e toda a investigação que vai ser feita aí pelo médico ou pela médica, mas basicamente o que o doutor está dizendo para a gente é, em alguns casos, algumas mulheres durante a relação sexual começam a reclamar de dores profundas, dores fortes, e pode ser um sinal de que essa mulher tenha a endometriose, que foi o que a cantora Anitta recentemente expôs, passar e, obviamente, até passou por uma cirurgia, né? Sim. Assim, os principais sintomas da endometriose, até para que você aí de casa possa identificar, quais são? O que a gente costuma chamar de 5D. O principal deles é a dor na hora da menstruação, né? Vai ter também a dor durante a relação sexual. Pode ter dor ao evacuar, dor ao urinar e o que acaba sendo mais demorado a diagnosticar é a dificuldade para engravidar. Eu falei aqui a linguagem coloquial para que você possa entender, cada um desses sintomas tem um termo médico, mas às vezes a mulher tem alguns desses sintomas ou nenhum. Às vezes a gente atende paciente que tem endometriose e não tem essa dor na hora da menstruação, a dor na hora da relação sexual. Ela vai descobrir ou investigar a endometriose porque ela está tentando engravidar há 6 meses, 1 ano, 2 anos e nada. Já fez o espermograma do marido, está normal, já fez alguns exames hormonais dela e está tudo bem, ela ovula normalmente. Só que quando vai fazer uma investigação mais a fundo, ela tem endometriose, às vezes ele acometendo o ovário, acometendo a trompa, a tuba uterina, e isso dificulta sim a gravidez. Então ela vai descobrir só depois de um tempo. Agora, uma curiosidade, ela vai descobrir, passa por isso, né? Essa é uma indicação de que ela pode ter a endometriose, mas depois que foi diagnosticado, a gente vai pular, a gente vai e volta. Para vocês que estão acompanhando a gente, eu acho que é importante até para ficar mais didático e mais claro. Identificou, tem endometriose. Foi o caso aí da cantora Anitta, que estava realmente sentindo dores, e ela mostrou que fez o tratamento, passou pela cirurgia. Isso implica que, de alguma maneira, ela pode ficar impossibilitada de ter filhos por conta mesmo tendo feito um tratamento ou não? A partir do momento que ela opera, trata da doença, ela pode ter filhos normalmente? Na verdade, é sim.
Especificamente do caso dela, eu não posso falar porque eu não sei a extensão da endometriose dela, o local de acometimento, a questão de reserva ovariana dela, que também implica na fertilidade, na gravidez. Mas, em geral, o que acontece? A mulher, ela pode ter dificuldade para engravidar com endometriose ou não. Não quer dizer que todas as pacientes com endometriose vão ter essa dificuldade para engravidar. A dificuldade na engravidar se dá pelo fato... Eu vou pegar um modelo para a gente entender melhor. Afinal, o que é a endometriose para a gente entender? Primeiro, a gente vai pegar esse modelo anatômico do útero para explicar. Endométrio é essa parte de dentro do útero. O útero da mulher ele tem 3 camadas. A parte de fora, que envolve o útero por fora, que a gente chama de serosa uterina. A parte de dentro, que é essa parte vermelhinha aqui no manequim, que é o miométrio, a musculatura do útero. E a parte de dentro, que é o que a gente chama de endométrio. O endométrio, que é essa parte de dentro, é o que todo mês a mulher vai eliminar na menstruação. O organismo da mulher, a dança de hormônios que acontece no corpo da mulher, faz com que durante a primeira fase do ciclo menstrual, esse endométrio se espesse, ele fica grossinho, mais gordinho, para possivelmente receber o embrião que pode vir a se formar naquele mês. E no final do mês, se não formou a gestação, se o embrião não nidou, não grudou nessa parte, ele vai descamar e a mulher tem a menstruação. O que é a endometriose? A endometriose é quando esse tecido que era para estar aqui dentro do útero, ele pode estar fora do útero. Ele ocupa posições que não era para ele estar. Ele pode estar aqui no ovário, ele pode estar grudado aqui dentro da parede do útero, ele pode estar aqui por fora, que nesse modelo são esses pontinhos pretos, pode estar aqui perto do colo uterino, lá no fundo de saco, causando dor na relação sexual. Ele pode estar grudado na bexiga, então ele vai dar dor na hora de urinar, pode ter sangue na hora que ela vai urinar, pode estar grudado no intestino, causando dor na hora da evacuação ou mesmo sangramento na hora da evacuação. Então ele pode acometer até lugares fora da pelve. Tem endometriose que acontece no olho, no pulmão, em várias partes do corpo. Então, existem inclusive várias teorias, mais de 7 teorias, para tentar explicar como que a endometriose ocorre e como que ela se difunde. A principal delas é a teoria da menstruação retrógrada. O que é isso? A menstruação, todo mundo sabe, aquele período em que a mulher vai descamar o endométrio, que é esse que eu acabei de explicar, e vai exteriorizar esse sangramento. A menstruação retrógrada é quando parte desse fluxo menstrual, ao invés de sair aqui pela vagina, exteriorizar, ele volta pela trompa, pela tuba uterina e cai na cavidade abdominal. Então ele vai levar essas células de endométrio para dentro da cavidade endometrial. E essas células podem se instalar ali na cavidade, podem grudar no intestino, na bexiga, ali no fundo de saco. Então, todo mês aquele tecido vai sofrer a ação dos hormônios, do estriol, da progesterona. Então é como se a mulher todo mês tivesse sangrando por esses focos de endométrio que estão fora do útero, que é a endometriose. Então, a mulher, quando tem esses focos acometendo, por exemplo, a tuba uterina e diminui a luz, o espaço que o óvulo vai ter para passar, o embriãozinho fecundado vai ter para passar, pode dificultar a gravidez. Quando ele acomete o ovário e compromete a liberação do óvulo, ou mesmo dos hormônios produzidos no ovário, ele pode causar uma infertilidade. Mas, basicamente, quando a gente viu a cantora Anitta falando da cirurgia que ela passou, então colocar no lugar correto, trazer para o lugar correto. Na verdade, tirar os focos que estão fora do útero. A parte que está dentro do útero não mexe. Não mexe. A gente vai tirar os focos. E não mexe lá onde está, continua do mesmo jeito. Isso. Até porque existem várias teorias. Por exemplo, essa teoria que eu expliquei da menstruação retrógrada, do fluxo retrógrado, não explica, por exemplo, como que existe endometriose no olho, no pulmão, porque esse fluxo que volta, ele acomete só a pelve. Então, não justifica como que esse foco de endométrio chegou em outras partes do organismo. Então, existem outras teorias, como, por exemplo, teoria da imunidade, teoria de que a mulher já nasce com aqueles focos desde o período embrionário e em algum momento da vida ele se desenvolve por algum fator hormonal ou do meio ambiente.
Existe a teoria de disseminação linfática. Esse foco de endométrio, o tecido pode difundir pela corrente linfática e parar em outro ponto, né? Então existem várias teorias. Então a gente não tem que mexer no endométrio em si, retirar, até porque a mulher precisa dele para engravidar, ele que vai causar a descamação para menstruar, tem toda uma função. A gente vai tirar os focos que estão fora do útero.